Tudo bem, pessoal? Estamos entrando aqui ao vivo. Temos bastante coisas legais aí para conversar. E assim que o meu amigo Fábio entrar, nós já vamos conectar ele aqui para conversar com a gente também. Então, para atualizar vocês, quem acompanha minha página Palestrante e o pessoal de Lisboa, vamos falar hoje na live 7 por que os clientes preferem o neurocoaching do que o coaching tradicional, né? Então a gente tem aí ao longo da existência do neurocoaching, a gente tem uma série de profissionais formados e algumas centenas de profissionais que fizeram o processo. E nisso nós vamos falar com alguns hoje, para eles contarem, né? Muitos deles, inclusive, fizeram já a formação tradicional, aliás, fizeram o processo tradicional e depois fizeram o processo do neurocoaching. Então eles podem falar da diferença de um para o outro. Né? Voltando, né? Na outra live a gente já falou a diferença de um para o outro. Não que a gente esteja invalidando o processo do coach tradicional, mas que o neurocoaching é melhor, é. E eu não quero só eu falar que ele é bom, né? Eu quero trazer pessoas para contar que eles são bons. Então, quem for entrando aí, já dá um ok para mim, já diz que tá funcionando o áudio, tá? E vamos lá, deixa eu ver aqui, pessoal. Aproveitar também, quem tiver aí, já aproveita, pega essa live, né? Compartilha, clica em compartilhar, tá? Para que a tua audiência também veja essa live, tá? Lembrando aí do algoritmo do Facebook, live é live, não tem como patrocinar, só depois. Então eu conto com o compartilhamento de todo mundo aí pra gente fazer dessa live do conceito de neurocoaching algo bastante comum. Porque o nosso objetivo aqui é transformar a vida das pessoas, é isso que a gente quer. A gente quer ajudar as pessoas porque entendemos que a gente tem coisas preciosas na mão para usar, então não tem como ficar só pra gente. Não só a gente usa, desfruta desse conhecimento todo, dessa transformação, como a gente também quer levar isso para outras pessoas. E claro, é super novo, né? Falar de neurocoaching, mas eu preciso dizer para vocês que ele é novo, mas ele é bem melhor. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui meu amigo Fábio Fetter, que ele já está por aqui. Vamos conectar aqui na live. Peraí. Então, aproveitando aí, pessoal que já entrou. Estão me ouvindo bem? Ah, Grande Fábio. tô te ouvindo bem, cara. Tá, beleza. Não, bacana. Até eu já estava pedindo para o pessoal dar uma compartilhada, né? Para levar, Isso. levar para mais gente. E já dei uma introdução aqui dizendo o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente está com a live 7, sétima semana, né? Falando sobre neurocoaching. E hoje nós vamos falar por que os nossos clientes dizem que preferem o neurocoaching do que o coach tradicional. Então, Excelente. algumas pessoas já fizeram os dois processos e elas vão falar aqui com a gente hoje. Apenas algumas questões técnicas que vão nos atrapalhar, porque a gente só consegue adicionar no, na nossa live, ao vivo aqui, pessoas que têm iPhone, porque a gente usa iPhone. Então, Hum. pessoas que estão com um Android, a gente não consegue adicionar aqui. Eu realmente eu não sei por que não aparece aqui na opção, tá? Então elas vão falar, eu combinei com elas que elas vão falar nos comentários, aqui a gente vai ler os comentários deles, né? Ah, entendi, cara. O pessoal vai participar. Percebi, já percebi. Para poder participar aqui com a gente, né? Tá? Show Então de deixa eu ver bola. aqui, olha aí. Psicólogo, amigo aí, Luiz Testa. Deixa eu ver quem mais. Eu tô vendo aqui no celular porque eu achei melhor no computador. O Ivan é um grande neurocoach nosso, que vai falar também. Olha a Vanessa. Vanessa também, nossa sócia aqui na Infinity Neurocoaching, também psicóloga, coach tradicional também, ela conhece todas as frentes e ela pode falar aí de carteirinha, porque trabalha com terapia, trabalha com coach já há alguns anos. Opa, Deixa eu ver muito quem mais já legal. entrou. O Maurício, nosso amigo também, foi aluno lá do MBA Neurobusiness. Deixa eu ver quem mais. Tá, o pessoal já vai entrar, ainda vai entrar
a nossa neurocoach Lisa, vai entrar também a Daiane, a Janaína. Então são as pessoas que a gente está esperando hoje para falar um pouquinho para a gente. Então lembrando que a gente vai tentar fazer uma live mais curta, até para aproveitando o horário, né? O horário às vezes é meio Exato, difícil exato. para todo mundo, então nós vamos tentar fazer uma live mais curta hoje. Eu Tá? tô aqui partilhando, peraí. Beleza. Tô aqui partilhando para todo mundo. Tá. Pô, quando eu entrei na tua página, ainda não tinha começado a live, eu entrei na nossa live anterior e aí comecei a mandar comentário, não, já tô dentro, não sei o que, daqui a pouco eu entrei e olhei esse cara, mas não tô com essa roupa. Ah, tá. Ó, olha Bem só, louco. acabei de ver aqui, ó. Então, bacana. Já a gente já tá aparecendo o recurso de compartilhamento. Isso é uma coisa nova, pelo menos outras vezes que eu tentei não tava. Então, por exemplo, tem aqui, ó, dos nossos neurocoaches, alguns deles se tiverem dispostos a entrar ao vivo, a gente já consegue. Pelo menos para mim tá aparecendo o sinalzinho de adicionar na chamada. Então, Pô, legal. legal, né? Então vamos lá, vamos aproveitar já a nossa vibe aqui. Lisa Mor, nossa neurocoach, ela sabe bem disso, eu falo bastante. A Lisa é da primeira formação, né? Nós vamos iniciar a 8ª formação agora, sábado agora. Né? Nós já fizemos Uhum. 6 antes e 2 full, então são 8ª. Nisso nós já temos 71 pessoas já formadas. A Lisa é da primeira turma e ela criou um neurocoaching group, né? Que ela faz com 6 pessoas. Tô me ouvindo aí. Deu retorno Tá, aqui quando abri o Facebook de novo ali. tô. Voltamos, né? Oi, voltou. Tá. A Lisa é da primeira turma, ela criou o Neurocoach Group, tem tido um resultado espetacular. Ela que já atuava como coach antes, né, ela tem um movimento, Uhum. inclusive, voltado de coach para adolescente. E ela, quando conheceu o Neurocoach, quando ela fez a formação, ela parou o coach para adolescentes para reformular, para poder. Porque Uhum. depois das diferenças todas que ela aprendeu da neurociência, ela mesma entendeu que não tinha como continuar no formato anterior, porque desconsiderava uma série de variáveis, como questões de estrutura cerebral, variação hormonal, e tudo decorrente do próprio adolescente, que ainda não tem as estruturas iguais a de um adulto, né? Então ela parou para Uhum. reformular, ela deve estar lançando agora, nos próximos dias, talvez, eu não sei como é que está agora os lançamentos dela, a reprogramação do neurocoaching agora para adolescente. Mas ela tem feito um trabalho, já está na 4ª ou 5ª turma de coaching em grupo. Então, o que ela faz Que e os legal. resultados, cara, são surpreendentes. Ela tem aí, não dá nem para chamar de depoimentos, são declarações de amor dos neurocoaches dela, né? É Legal. impressionante. E tá aí na internet, tá aí para todo mundo ver. Ela posta, e o próprio pessoal também posta muito como é que tem sido feito isso. Então tem sido muito legal, né? Muito legal, cara. Isso era uma coisa que eu ia perguntar também, cara, sobre neurocoaching em grupo. Eu fiquei Que com é uma essa boa pergunta opção, né? pendurada. É excelente, É cara. uma Eu boa sou super. opção. Não só às vezes diminui o custo para o participante, como também algumas vezes a pessoa começa a olhar que as suas dificuldades não são só suas, né? Tem um outro cara do lado, às vezes, que também tem a mesma dificuldade, e às vezes no próprio Exato, processo de descobrimento, um acaba apoiando o outro. Pô, não vou te deixar tu desistir, tu me ajuda também, né? Então tem sido exato. muito legal, cara. Faz aquele peer, né? Então tem sido muito bacana mesmo. E aí eu já vou aproveitar, Lisa, tu tá por aí, já conta pra gente, faz aí, já vai escrevendo um pouquinho, né, pra gente sobre como é que tem sido essa experiência conduzindo as sessões de neurocoaching. Tu que conhece os dois lados, né, atua um bom tempo como coach tradicional, depois neurocoach. Conta, escreve aqui pra gente que a gente vai ler o teu comentário. E, amigos, quem estiver já assistindo, primeiro de tudo, compartilhem, aproveitem, levem para mais pessoas esse conteúdo e já perguntem. Se Exato. quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade já, que hoje nós vamos falar com algumas pessoas que fizeram o processo de coach tradicional e fizeram o processo de neurocoaching, e eles vão contar a diferença de um para o outro, porque que eles acreditam que é melhor um do que o outro, certo?
Então, deixa eu ver aqui o Vamos que embora. já, a gente já tem escrito. Tal. Lisa, tá por aí, Janaína. Eu vou contando um pouquinho, eles vão que eu já conheço essas histórias, e eles vão contribuindo aqui comigo junto nas perguntas, aqui nos comentários, certo? Então, Show. por exemplo, a Janaína, ela é muito interessante, que a Janaína ela fez coaching comigo, coaching tradicional, e depois ela Uhum. fez o processo de neurocoach comigo. Né? Tudo bom, Jana? Tá por aí já, né? E, e ela fez a formação também, formação completa de neurocoach, e tem sido muito legal. Né? Ela tem dito aí que realmente o ganho para a vida dela tem sido muito grande, né? De poder destravar padrões de pensamento, de poder se tornar mais ativa, né? Mais corajosa para enfrentar as dificuldades, menos procrastinador, uma série de coisas que ela vem relatando para a gente, que ela disse que foram decisivas para que ela conseguisse avançar na carreira dela, né? Uhum. Não é isso, Lisa? Ou, aliás, desculpa, Jana. Escreve um pouquinho aí pra gente. E Lisa, Ivan, tá todo o pessoal aqui que... Ó, a Vanessa já comentou um pouquinho, né, que quem conhece realmente reconhece, né? A, a Vanessa eu conheço há um bom tempo, e quando eu conheci ela, ela já tinha feito a formação em coaching pelo IBC. Ela disse Uhum. que foi muito bom, e acredito realmente. O IBC é um baita de uma instituição, muito estruturado, muito responsável os caras são no processo, né? O próprio material deles é muito bem construído, né? E, no entanto, ela mesma relata que não conseguia aplicar, né? Porque uma diferença bem Uhum. clara que a gente tem do coach tradicional para o neurocoach é que o coach tradicional fica muito na mão do profissional usar as ferramentas quando ele entende que é necessário. Então ela não Aham. tem uma linha lógica, né? um fluxo meio estruturado para fazer isso. Eles entendem que não precisa desse fluxo, que o coach tem toda a condição de usar a ferramenta quando bem entender. Uhum. Dentro do neurocoach, a gente entende que o nosso processo de decisão não funciona dessa forma, porque nós somos emocionais e instintivos 85% do tempo. Então, eu preciso aproveitar das curvas emocionais e das justificativas, né, desse processo que utiliza os próprios instintos de sobrevivência, né, os instintos de reconhecimento e pertencimento. Então, a gente usa de uma forma estruturada, fazendo curvas emocionais, porque a nossa Uhum. mente tem variações, nossa mente não grava, né? Eu acho que eu já falei aqui em outras lives que nós só gravamos dos 11 milhões de bits, a gente só percebe 40 bits consciente e só grava Uhum. 5 a 9 bits de memória. Então, quando a gente não usa essas questões emocionais e instintivas, a gente não consegue gerar aprendizado para o coach. Uhum. Então entra aquilo, as ferramentas do coach podem ser ótimas, mas o cara ele não lembra da ferramenta, ele não consegue aplicar, ou mesmo que ele aplique, aquilo não gera memória para que ele amanhã, quando ele tiver que mudar de atitude, de comportamento, ele possa lembrar daquele aprendizado. Então, é que tem limitações. Não é uma questão é ruim, não é que é ruim, mas porque ele não considera o funcionamento do cérebro, ele é bem menos efetivo. Claro. Essa E que é a até questão que a para gente até tem para o falado. coach, né, cara, ter um processo totalmente estruturado, né, para o coach Isso, até vou também pegar fica aqui. mais Mais fácil, linear, né? né? E lembrando aquela estatística, né, de que menos de 5% dos profissionais que fazem uma formação de coach conseguem atuar como profissão, pô, imagina, a gente entende que ainda mais o profissional do neurocoaching, ele precisa de ferramentas para poder tocar esse dia a dia, se sentir mais seguro também. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala da formação, né? Além da formação, o cara ter lá aquela quantidade imensa de horas, ele tem acompanhamento por 30 dias, diariamente, para poder Uhum. Uhum. justamente aplicar as ferramentas e ter certeza do que está fazendo.
Além desse roteiro Porque aqui que eu gosto consolida bastante, sempre, né? além desse roteiro aqui que eu gosto sempre de apresentar, né? Que é o nosso Uhum. roteiro de aplicação do processo de neurocoaching. Então, quem já fez o processo ou quem já fez a formação sabe que ele é bem estruturadinho para a gente garantir o resultado. Porque é ciência, né? A ciência ela tem como premissas a gente fazer a mesma coisa do mesmo jeito para chegar no mesmo resultado. Senão não se torna Uhum. ciência. Então a gente tem todo um formato estruturado disso. E hoje não existe nenhuma instituição mundial, de qualquer lugar do mundo, utiliza qualquer roteiro de aplicação de coaching. Então isso já é uma coisa melhor. Até o próprio cara que está fazendo o processo, né, o coach, ele já se sente mais seguro, né, para receber o próprio processo. Ele sabe o que esperar nas próximas semanas, né? Então é muito legal. Olha Exato, né? ali, Fica mais fácil dele ver, né? O que vai acontecer, né? lê pra gente aí, Fábio. Tu, de repente tu tá conseguindo ver melhor. O que o Ivan colocou pra gente? O que a gente tem Então, mais aí de pergunta? o Ivan, consigo dizer que antes eu trabalhava e fazia reuniões de noite e nunca tinha tempo para mais nada. Após fazer o neurocoaching, trabalho mesmo tanto tenho reuniões de noite, faço MBA, faço tecnólogo de marketing e agora iniciei o meu livro. E ainda tenho tempo para incomodar a minha esposa, que também já é neurocoach, a Jéssica. É verdade, é verdade. Inclusive foi uma coisa muito interessante que quando eu conversei com o Ivan a primeira vez, e ele estava me relatando uma série de até divergências de pensamento por causa de carreiras, né? Enquanto ele estava indo para um lado Aham. para a carreira, a esposa estava meio que indo para um outro, ele começou a trabalhar desenvolvimento humano e ela não. Eles começaram a sentir Uhum. um desnivelamento de assunto, de forma de enxergar o mundo, né? O mindset ficou meio desalinhado, assim. Então, uma das Aham. coisas que, de cara, quando a gente conversou para ele fazer a primeira formação lá, eu disse para ele, cara, vamos dar um jeito, faz a Jéssica fazer junto contigo, porque vocês vão crescer como casal, caso contrário, o gap vai aumentar ainda mais. Porque tu vai estar falando de um monte de coisa que ela não vai entender. Então tu vai tentar, às vezes, estar, sei lá, acordando 5 da manhã, tu vai querer trabalhar fim de semana, ou tu vai querer gastar o tempo que é dividido entre o casal de uma forma diferente, ela não vai apoiar, porque ela não vai entender o que vocês estão Aham. fazendo. Né? O que a gente chama de desalinhamento memético. Então foi muito importante os dois fazerem junto. Isso estreitou ainda mais o relacionamento e ambos melhoraram autoestima, autoconhecimento, né, motivação. Ambos ficaram muito melhores Uhum. como casal. Então é muito legal, cara, a gente poder olhar para esse conceito todo e pensar que não é só um curso que o cara faz para aprender um monte de ferramenta para usar em alguém, né? Ele é a primeira, digamos assim, o primeiro neurocoach é ele mesmo. Ele mesmo. É ele mesmo. Então tem sido muito legal a gente acompanhar a vida de um monte de gente. Ó, a Janaína aqui colocou, a chave virou e agora fico louca com tantas coisas que não mudei durante tanto tempo. Eu não me questionava e agora quero tudo para ontem. Um pouco de senso de urgência, né? Uhum. É porque é impressionante como a gente deixa a nossa agenda ser controlada por outras pessoas. É verdade. E às vezes só por não ter uma agenda, né? Por não ter esse controle do tempo. Então é o trabalho que controla o tempo, é a família que controla o tempo, é os amigos que controlam o tempo. Então, e o pouco tempo que a gente acaba tendo, a gente usa mal. Porque a gente está tão estressado, né? Tá com o nível de cortisol tão alto diante de tanta coisa que a gente faz para os outros que não é pra gente, que quando a gente tem um pequeno tempo pra gente, a gente com certeza não quer estudar, a gente não quer fazer alguma coisa, a gente quer descansar, aliviar a cabeça, né? Exatamente, é. Então a gente tem ajudado as pessoas a reprogramar a sua vida. Não é só um conjunto de atingimento de objetivos, a gente está falando de reprogramação de vida mesmo, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Peraí. E aí tudo vai fazendo mais.
mais sentido, né, cara? Porque a pessoa passa a ser mais produtiva, começa a ter mais resultado, começa a Com fazer mais as coisas certeza, que gosta. com certeza. E a gente fica mais responsável com os nossos sonhos, Uhum. sabe? A gente passa a não aceitar que os sonhos só sejam sonhos. A gente passa a ser mais realizador, ou começa a tentar viabilizar essas coisas. Tem sido extremamente gratificante, assim, de ver pessoas que tinham até deixado de lado sonhos, ou acreditavam que aquilo nem podia acontecer, Uhum. e simplesmente a forma de mudar, de enxergar diferente a vida, já faz com que aquelas possibilidades que eram inimagináveis começam a ser. Opa, o cara começa, pô, agora eu sei o que fazer. Agora então já dá para pensar em realizar. Então é muito bacana a gente poder acompanhar isso, né? Essas vidas todas. Deixa eu ver. Comenta mais alguma coisa aqui, Jana. Então, deixa eu ver quem é que mais está aqui de. Vanessa, se possível, comenta também. Elisa, por favor, eu quero ouvir a Lisa. Vocês têm que ouvir o que a Lisa tem para contar para vocês, né? Até, Lisa, se tu quiser mandar um áudio para mim no WhatsApp, eu de repente dou um play aqui, né? Se a gente não conseguir te colocar ao vivo aqui, ou escreve pra gente, tá bom? Ó, Não, aqui tem e um. quando a pessoa começa a agir assim, né, cara, ganha um entusiasmo, né, cara, uma energia renovada, né? Não, é impressionante, cara. Realmente é impressionante. Então, assim, até para algumas pessoas mais analíticas, deixa eu até dar alguns dados, assim, para o pessoal poder. Algumas informações mais técnicas, para o pessoal poder se orientar um pouco melhor, né? Deixa eu ver, olha só. O Neurocoaching ele tem 21 ferramentas novas, tá? E a gente utiliza uma das conceitos mais. Eu acho que eu não tô com nenhum impresso aqui, não tô. Terminou, eu tenho que imprimir mais. Que é o Mindset Canvas. Tá? Então, Uhum. o Mindset de Aço Canvas, ele usa mesmo aquela estrutura que a gente já viu no Business Model Canvas, no Canvas de projetos, que é aqueles quadradinhos, né, uma folha grande, com quadradinhos, e que a gente começa, coloca, preenche com post-it. Né? Então a Uhum. gente aproveita que o nosso cérebro, ele 25% dele está voltado para processar a visão, né? E então a gente usa tudo visual. Então o mindset de Uhum. aço canvas é algo que fica o que inicia os 30 dias, é uma ferramenta que a gente inicia os 30 dias, onde cada pessoa que está passando por processo tem que preencher, né? Vai preenchendo, vai colocando, tem as diversas ferramentas que o cara faz ao longo do processo, chega naquele dia, ele tem que colocar. No mindset vai ter o quê? O propósito, vai ter, que mais? Qualidades, vai ter os pontos de melhoria, os hábitos que ele vai mudar. Então tem uma série de itens que ele todo dia ele vai olhar para aquilo. Então todo Aham. dia ele vai memorizar, ele vai se concentrar naquilo, né? E ele vai conduzir o dia a dia dele, conduzir a agenda dele todinha com base naquilo que ele definiu, né, durante as 7 sessões iniciais. Porque na sétima Ou seja, é que inicia os 30 dias insanos. o Mindset Canvas é tipo um painel de controle, assim, então. Pô, muito boa a definição, cara. Tipo um painel de controle. Tipo um painel de controle. Ele fica lá com tudo pronto, né? Então ele Aham. todos os dias ele olha para aquilo e ele mentaliza e ele memoriza o porquê que ele está fazendo tudo aquilo. Por que ele está acordando cedo? Por que ele está mudando aqueles hábitos? Quais são as pessoas que Uhum. realmente importam para a vida dele? Quais são os memes, os padrões de pensamento que ele precisa evitar e quais o que ele precisa melhorar? E nisso ele vai Uhum. construindo isso por 30 dias, sendo acompanhamento diário para todos os detalhes. E, cara, os resultados assim que a gente tem visto, em geral, eles são basicamente os mesmos. Hábitos vencedores, mudança de mentalidade, deixa eu ver o que mais. Autoestima melhor, Uhum.
Que legal. Autoconhecimento, porque obviamente na medida que eu me conheço, eu passo a entender o que eu sou bom, o que eu sou ruim e aceito isso. E passo a gerar uma automotivação, porque eu passo a entender como funciona essa questão toda de estrutura de crenças, de valores, de influência, e passo, digamos assim, Uhum. a tomar as rédeas da própria vida, entendendo que a gente vai ter influência das famílias, vai ter influência dos amigos, de todas as nossas idosferas, porém a gente vai decidir qual o padrão que é o que a gente quer viver. Então isso se torna um pouco libertador, assim, né? As pessoas passam até a comprar brigas com determinadas pessoas assim na sua vida, no seu ambiente, mas elas entendem que vale a pena. Uhum. Ó, Ou seja, a Daiane. pessoa passa a assumir mesmo total responsabilidade ali pela sua vida e também acaba por exigir um pouco, né, que as suas ideosferas também se adaptem um pouco àquela realidade. Claro, claro. Uh, porque é bastante comum. As pessoas vão querer ajudar umas às outras com base naquilo que elas acreditam, aquilo que elas vivenciaram. Então, muitas vezes, se eu tenho um amigo, eu vou querer dizer, meu velho, vai para a área de vendas ou vai para a área de coaching, porque, obviamente, porque eu gosto da área de coaching, eu vou Uhum, tentar fazer com que todo mundo venha para perto de mim, né? É normal a gente defender claro. aquilo que acredita e, ao mesmo tempo, tentar Uhum, influenciar outras pessoas. Só que, às vezes, as pessoas que não trabalham com o desenvolvimento humano, elas não entendem que o que é bom para mim não quer dizer que seja bom para o outro. uhum, E nisso elas acabam sendo contrárias, elas acabam agindo contra outras pessoas simplesmente porque elas discordam de ti. uhum, Então são dos principais pontos de conflito entre os diversos relacionamentos. E muitas vezes as pessoas, porque não querem assumir determinadas, digamos, brigas ou conflitos com família, com tudo, elas acabam aceitando aquilo que esses relacionamentos os impõem, né? sim, um caminho que não é o dela, né, no fundo. Que não é o dela, que é bem comum. Tá? É absurdamente Uhum, comum. E nós não estamos falando de adolescentes, estamos falando de adultos. Estamos falando de pessoas uhum. com 40 e poucos anos que às vezes têm pais muito, talvez, Dominadores, né? repressores ou dominadores. Que o cara tem 40 e poucos anos e ele ainda não se libertou. Ele faz meio que segue o que a mãe diz, porque Uhum, às vezes tem até algum tipo de dependência financeira em alguns casos, né? uhum, Algumas pessoas que de uhum. alguma forma recebem algum tipo de ajuda, de pai, mãe, ou de algum familiar, e aí meio que se sente em dívida justamente por isso de seguir as diretrizes daquele familiar, né? E emocionais também, né, cara? Aquela Também. necessidade de aprovação, né? Imagina só minha mãe, que eu amo tanto, eu vou discordar dela, ela vai brigar comigo. Como é que eu vou conviver Uhum, com ela se ela não me aprovar mais, se ela disser que eu não vai dar certo? Então, as pessoas desistem muito disso, uhum. né? E, cara, não é fácil. Eu entendo. Isso, às vezes as pessoas não gostam nem de admitir isso, cara. Porque mostra uma fragilidade muito grande, né? Sim, com certeza. E é muito comum. A gente precisa entender. É comum, acontece com todas as pessoas, em alguns níveis maiores ou menores. Mas sim, nem todo mundo quer viver aquilo que é o socialmente aceito, o que é o comum, o esperado, né? Uhum, Porque, por exemplo, tu pega uma região aqui perto, aqui no Rio Grande do Sul, a região aqui de Santa Cruz. Santa Cruz a gente sabe que é uma região muito forte de fumageira, né? Eles têm o uhum. fumo para cigarro, né? Tudo. Então, fumo para diversos tipos, exportam, né? Um monte de coisa assim. Então, a gente vai ver que muitas vezes algumas regiões, devido à sua plantação, à sua produção, às vezes pelas indústrias que estão estabelecidas ali, às vezes as únicas possibilidades de trabalho é trabalhar naquela indústria, é trabalhar com o fumo, no caso, né? E isso é bastante restrito em termos de Sim. profissão, em termos de felicidade de carreira. E é isso que às vezes as pessoas acabam não entendendo, que não é porque ela está numa região, ela cresceu numa região e a única forma de trabalhar, sei lá, é na agricultura ou é na indústria
que emprega todo mundo na família, até da Uhum. família muitas vezes, que o cara tem que seguir aquilo, né? Nada é Exato, exato. sentencialista. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo a dificuldade que é tu nadar contra a maré. Tu ser o cara do contra. Tá todo mundo ali, né, Exatamente. seguindo o fluxo, todo mundo trabalhando nas mesmas empresas, com as mesmas coisas, as mesmas ambições. E tem alguém lá que é meio a ovelha negra. Que diz, cara, eu não quero, eu quero trocar de cidade porque eu quero ser o, sei lá, o maior palestrante do mundo. E a galera já ri. Ah, tá louco. Que Uhum. isso, cara. Ou às vezes nem é tanto. Ah, eu quero ser um médico em São Paulo. Putz, tem um caminho longo para fazer, mas é possível. É, mas se a gente for ver, né, cara, as grandes personalidades do mundo não eram mais uma ovelha no meio do rebanho, né, cara? Eram as ovelhas negras, É, os rebeldes, né? claro, Aqueles que claro que seguiam o sim. seu próprio caminho, É. independente dos outros, né? E eu entendo que isso é um caminho que nem sempre é para todo mundo e às vezes é um momento. Porque de alguma forma todos nós trabalhamos com desenvolvimento humano e já estamos talvez num nível maior de desenvolvimento emocional, de autoconhecimento, já usando esses conceitos todos. Em algum momento no passado a gente também estava dentro do sistema, né, por assim dizer. Uhum. Então faz parte, digamos Exato. assim, que todo mundo tem um certo tempo para entender algumas coisas, para despertar, né, ou para assumir alguma atitude. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. O que a gente precisa é descobrir por que a gente existe, por que a gente está respirando aqui. Que com certeza não é para pagar boleto, né? Claro. Fazendo recapitulando aqui um bocadinho o assunto da live, né? Que é por que os nossos clientes preferem o neurocoaching ao coaching tradicional. Então, o que a gente falou aqui, o que tu explicou foi o processo do neurocoaching, ele é muito mais estruturado. Muito mais estruturado. O processo do neurocoaching, ele maximiza, então, a utilização do cérebro e todas as suas variantes, e enfim, as suas peculiaridades, né, para Isso. um melhor rendimento. Melhor memorização, Tem melhor a questão do rendimento. acompanhamento. Perfeito. Uhum. Tu também O... falou muito da aproveitar que o cérebro, como 25% do processamento dele é para É visão, visual. aproveitar muito essa parte visual, não é? Então deve ter um Perfeito. componente visual muito grande no neurocoaching. Uhum. E, bom, também percebi aqui que quando casais fazem o curso junto aqui, É. funciona bem, Porque né, uma, Ivan? claro, uma base aqui do nosso neurocoaching é a questão da memética, que é muito forte e que pouco se Uhum, entende ou se estuda sobre o assunto, né? Então, e a gente, ou seja, as pessoas, mesmo que se fale em valores e crenças dentro do próprio coaching tradicional, inclusive até mesmo dentro da uhum, psicologia, ninguém sabe como é que é a estrutura mais biológica disso. uhum, E aí a gente explica como funciona isso, o cara passa a identificar. E quando ele identifica, ele passa a ser seletivo naquilo que ele deixa influenciar ele, e ele passa a uhum, entender como ele pode melhorar o mindset dele, se deixando influenciar sobre aquilo que importa. Então isso é uma das coisas mais libertadoras que tem. Entender sobre esse uhum. lance da memética. Cara, isso não existe. Isso não existe em nenhum outro lugar, tá? É impressionante o que se tem de ganhos nisso. Tá, ó, tem alguém cheio de coraçãozinho, porque é bem isso mesmo. Olha só, a Daiane colocando, olá, o neurocoaching é show, realmente. O Ivan colocou assim, ó, esses dias pensei na seguinte situação. Antes eu estava no botão avançar automático, como no filme Clique, vendo a vida da arquibancada. Hoje quem tem o controle remoto sou eu. Muito bom. Olha só, Ivan. Ir pelo caminho conhecido é mais fácil. Então levamos os outros pelos caminhos que conhecemos também. Uhum. Ó, Legal. o Luiz Alberto, o psicólogo. Ó, às vezes existe uma tradição familiar, um modelo de pensamento, ou melhor, um modelo de mente, que o sujeito fica padronizado nesse modelo familiar, sofre muito com isso. Exato, Luiz. E aí, quando o cara decide, não, beleza, galera, eu gosto de outra coisa.
a família meio que não aceita, né? Exatamente, né? Aquela família de advogado que tem um cara que quer ser escultor. É isso. E esse Esse cara é cara, louco. ah, Não. porra. É. E tem vários motivos, né? Alguns dos principais que a gente tem falado muito no neurocoaching é a divergência de poder, tá? Os conflitos todos, nós estamos falando quando existe uma discrepância, um desnivelamento de poder entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo que a gente começa trabalhando junto, e aí eu acho que ele é bom, ele acha que eu sou bom. Enquanto nós Uhum, acharmos que ambos são bons, são bons, mas não são melhores do que a gente consegue fazer tudo junto. Inclusive consegue elogiar um ao outro. Tá? aham, Em algum momento, se eu faço alguma coisa adicional e que o outro amigo não fez, por vários motivos não fez, porque não gastou tempo, porque não gastou dinheiro, e ele começa a ver que eu, por ter feito tal coisa, eu começo a ter um destaque que ele gostaria de ter, mas não está tendo, ele, ao uhum, invés de simplesmente pensar, deixa eu fazer o que eu preciso para chegar aqui também, ele começa o quê? A invejar o uhum, que eu estou fazendo e começa a não aprovar mais. A gente de cara já começa a ter um desnivelamento de poder. Porque ele já começa a se achar, não porque eu estou me achando, mas ele começa a se achar inferiorizado. Não porque eu estou me achando superior, mas simplesmente porque ele se sente inferior porque eu fiz mais do que ele. uhum, Coisa absolutamente comum, acontece entre irmãos, tá? Acontece direto, acontece entre amigos que têm uma jornada muito longa junto, né? Daqui a aham, pouco, imagina, a gente vai, pega algum colega nosso do ensino médio lá, e talvez o cara, sei lá, tomou mais escolhas, não evoluiu na vida, seguiu padrões mentais da própria família e acabou, sei lá, tendo um emprego super básico. Não vou nem citar qualquer coisa para daqui a pouco eu não arriscar ofender ninguém. Né? Alguém se sentiu aham, ofendido com isso. Mas tá lá um emprego bem básico, pagando bem pouco. Ele acreditou que não podia avançar e que era assim mesmo e não fez nada por isso. E aí ele olha para uhum. mim, putz, conquistando já um monte de coisa, ele vai dizer: parabéns, Thiago, que bacana que tu fez tudo isso e eu sou um trouxa que não fiz nada. Não, Aham. ele vai torcer o nariz e principalmente vai fazer como os próprios mecanismos de defesa do ego, que a psicologia fala, que vai dizer o quê? Vai dizer Aquilo não é para importante. nem vale a pena. Isso, ele deve ter tido ajuda de um monte de gente. Uhum, Também, uhum. né? Esse cara com a família vai arranjar vários motivos para que ele justifique o fato dele não ter tido e eu tive. Então, Isso dentro da isso família é bem comum, né, cara? muito, muito comum, muito comum. A gente precisa entender que o fato de ser comum e ser normal não precisa que a gente seja refém disso. É entender, Uhum, pô, o cara tomou algumas decisões que não foram boas e ele tá se sentindo mal. Então, daqui a uhum, pouco, deixa eu talvez tentar até estender a mão, ou na medida que eu vou falar com um cara desses, eu nem falar nada de mim para ele não se sentir mal, mas mais do que isso, tentar desenvolver esse cara, porque esse cara tem tanto potencial quanto eu. A questão é claro. que nas 24 horas do dia, eu talvez tenha gasto de uma forma muito mais para me fazer crescer do que ele. E nisso me gerou resultados que ele E não o teve. contrário também, né, cara? Para não se sentir inferiorizado, né? Sim, E o contrário também, porque tem gente para frente na fila também, assim como tem gente para trás, tem gente para frente, né? claro, claro. E Mas uma, até poder usar como bons exemplos, né, as pessoas que souberam fazer melhor, né, ao invés de criar aquela inveja, ou etc, né, dizer claro, assim, pô, deixa eu ver como é que esse cara tá fazendo, né? claro, porque assim, ó, mas aqui em geral esse cara acaba também, uma das características que a gente percebe em pessoas que não avançam profissionalmente é um nível de baixa autoestima, tá? É linear. Aham. Eu tenho percebido, eu não tenho um estudo mais detalhado sobre isso, mas eu tenho percebido. Se o cara não avança na profissão, provavelmente é porque ele tem problema de autoestima. Tá? Porque não faz sentido. Porque todos nós, e é uma das coisas que a gente fala dentro do neurocoaching, a nossa biologia é a mesma. Nós Uhum. podemos fazer as mesmas coisas, basta a gente gastar tempo e energia suficiente que a gente vai chegar nos mesmos lugares. Tá?
E aí a única coisa que vai ter de diferença é o local que tu está inserido. Determinados locais, tu tem mais oportunidades do que outros. Mas a gente tem internet e a gente está num mundo globalizado onde essas discrepâncias diminuíram absurdamente. Né? Tanto que imagina, fiz amizade com o James Maxill, né, que mora na Escócia, tu deve ter conversado com ele agora esses dias, ele te encontrou com ele? Marcamos de conversar, mas ainda não conseguimos nos encontrar, Bacana. ainda não fechou. Tá. E aí ele vem para cá, agora em outubro, para fazer algumas palestras e dar aula no nosso MBA. Então, como é que eu conseguiria isso no outro tempo? Eu não tive contato de ninguém, indicação. Não, são pessoas que a gente vai lá, tenta falar e dá certo. E ok, até no caso foi muito legal porque foi o próprio James que me procurou. Ele viu o movimento na internet, achou legal e resolveu conversar comigo. Então é mais legal ainda, né? Então, assim, uma coisa que acontece quando a gente começa a entender esse processo de divergência, aliás, de discrepância de poder, e começa a entender como formam essas estruturas de crenças e valores, a gente também passa a não invejar o cara. Porque a gente enxerga que isso seria ruim, isso não é legal e que eu tô errado. E eu vou tentar, na realidade, aproveitar que o cara seguiu um caminho, que ele já tem um caminho conhecido, e eu vou aproveitar o caminho conhecido dele. Talvez eu perguntar, meu velho, me conta como é que tu fez tal negócio, me dá algumas dicas aí, deixa eu aprender um pouco contigo para também avançar, já que tu quebrou a cara um monte de vezes até chegar nesse caminho, me dá algumas dicas aí que vai ser fantástico te ouvir. Né? Então, Claro, só que isso para algumas pessoas é muito difícil, né, pedir ajuda. Porque ela já se sente inferiorizada, e pedir ajuda vai torná-la se sentindo mais inferiorizada ainda. Mas esse é o caminho. Sempre vai ter alguém melhor que a gente tem que entender isso. Deixa eu ver o que a galera escreveu aqui, ó. A Lisa, ó, me formei em coach em 2013, mas me apaixonei pelo neurocoach. A Angélica dizendo que vai aproximar, vai tentar assistir outras vezes. Aproveitando, Angélica, tem outras 6 lives gravadas, né? Depois coloca pra gente aí o link, Fábio, lá da tua página, lá com todos os vídeos. Ó, a Daiane falando aqui justamente sobre essa questão de desnível de poder. A Daiane também teve algumas situações muito grandes com relação a isso, porque depois do neurocoach ela se desenvolveu muito e muito rápido. E uma série de pessoas que eram amigas, que estavam dentro das ideosferas dela, começaram a se sentir mal e a rechaçar ela, inclusive. Né? Meio que perseguir ou falar mal gratuitamente, simplesmente porque não aceitaram que ela estivesse se dando muito bem e as outras pessoas não. Acredito que esse também é um dos motivos que afeta casais, a Lisa colocou. Verdade, inclusive a Lisa já teve algumas situações assim dentro do neurocoaching. Ali o Ivan falou um negocinho também. Ó, a Daiane, o processo entrega uma visão de mundo capaz de promover mudanças radicais na sua vida, de quem deseja realmente viver uma vida de vitória. Fantástico. E a Janina complementa. Isso mesmo, Daiane, só acontece se a pessoa realmente deseja mudança e se dispõe a fazer o que precisa ser feito. Então, assim, até pra gente já meio encaminhar para o encerramento, apesar de que tem uma galera nos assistindo, né? Só se o pessoal quiser escutar mais, aí eu vamos perguntar. Ó, galera, se vocês quiserem escutar mais, respondam aí, viu? Isso, pessoal. Se colocarem perguntas aí, a gente estende. Né? Até pra gente não criar uma live muito grande assim. Então, só voltando para essas principais questões aí que nos envolvem, né? E essa estrutura familiar é impressionante porque ela limita um monte a compreensão nossa de mundo. Então, por exemplo, quantas pessoas eu vejo que acabam fazendo um curso atrás de outro curso, para ver se algum desses cursos gera, sei lá, um pouco de autoconfiança para que a pessoa pegue e enfrente o mercado. Porque muitas vezes a gente vai ver as pessoas... O cara já fez um monte de curso, ele já leu um monte de livro, vai e aplica, né? E o cara ainda tem insegurança. Ele ainda não se sente à vontade, ele ainda acha que não é bom o suficiente para não estar pronto, né? Ou seja, isso é só autoestima, isso não é conhecimento.
Só que a própria autoestima cega, né? Ela muda a realidade da pessoa. E faz com que pequenas coisas, dificuldades, se tornem monstrões. Uhum. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito fortemente no neurocoach é o mindset. Porque se eu não descortinar, eu não passar a enxergar o mundo de verdade, com as possibilidades reais e não com aquelas visões antiquadas e deficitárias que eu aprendi a ter na minha vida, tudo que eu me propor a fazer, ou vai ser mais difícil, ou eu não vou saber lidar com as dificuldades, com os desafios, com as críticas. Né? Eu não vou até fazer o que tem que ser feito, que vai me levar à vitória, por Exato. autossabotagem. Vai gastar uma energia imensa tentando fazer qualquer coisa, né? Isso. Ó, a Jana colocou, quando se fala em neurociência aplicada ao processo, refere-se às ferramentas que são aplicadas. Fala um pouco mais sobre isso. É assim, neurociência existe para várias áreas do conhecimento. Né? Nós aqui na Infinity nós trabalhamos o neurobusiness. E dentro do neurobusiness a gente trabalha neuroliderança, neurovendas, neuromarketing e neurocoaching. Então, que a gente tem curso em todas essas áreas, a gente ministra curso em vários lugares do Brasil. Inclusive, a gente ministrou mês passado um curso de neurovendas, né, para uma equipe de 40 pessoas de vendedores em Minas Gerais. E os caras mais que duplicaram a meta que era pretendida. Foi um negócio assombroso lá em termos de resultado. Tanto que chamou a atenção que é uma rede de cooperativas que chamou a atenção na cooperativa do Brasil inteiro. Os resultados que eles atingiram. Então, assim, neurociência aplicada a tudo. Existe também algumas pessoas que têm falado de neurociência aplicada ao coaching, que até pode ser interessante, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando dentro do nosso neurocoaching no método Infinity. Porque os métodos que a gente utiliza aqui foram criados por mim, né, dentro do meu conhecimento, das minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Então ninguém vai ver o que a gente está falando aqui em nenhum outro lugar. Então não é só uma apropriação, pega o coach tradicional e pulveriza um pouco de neurociência. Não, não é isso, é muito mais profundo. O próprio processo de coaching, que tem lá aquela quantidade de sessões, todo ele foi remodelado. Então, quase dá para se dizer o seguinte, o cara que fez uma formação de coaching tradicional e depois faz a de neurocoaching, ele abandona o processo tradicional de coaching e passa a utilizar o novo processo. Porque não tem, são coisas diferentes, assim, não tem como usar. Né? O que ele aproveita é a experiência de conduzir sessões, Claro. Ele aproveita essa expertise toda de fazer as perguntas, tá? Dentro do coach tradicional, mas é outro processo. A Janaína Muito colocou legal, aqui. muito legal. Que botão é esse que é ativado dentro do cérebro? É isso, Janaína? Me explica melhor aí qual é a tua ideia disso. É até interessante que algumas pessoas... A Lisa falou ali alguma coisa sobre um botãozinho qualquer. Tô procurando aqui para trás, peraí. Até algumas pessoas têm a metaforizar, né, dizendo que é como se fosse um botão, porque na medida que a pessoa entende algumas coisas, descortina algumas visões, assim, a sensação é realmente, putz, eu apertei um botão porque na mesma hora a gente já começa a ver diferente, já começa a ter atitudes diferentes. Na mesma hora que esses botões, essas compreensões, essas ideias que são modificadas, a sensação de que tem um botão. Né? É impressionante os resultados que a gente tem vendo. Tem um outro aluno nosso lá no MBA, que é o Thiago Carpenedo, um grande amigo, ele está fazendo neurocoaching, inclusive comigo, a gente está na sexta encontro, e hoje, daqui a pouco mais, 7h30 da noite, aqui em Porto Alegre, eu vou para uma sessão com ele. Né? Ele vai fazer comigo uma sessão, e ele tem já usado esses conceitos todos, e ele diz que no trabalho dele, ele lidera pessoas de vendas, ele diz que, cara, foi como se eu conseguisse apertar o botão desses caras, esses caras têm produzido como eles nunca produziram, e têm produzido de forma feliz. Né? Eles se sentem acolhidos e se sentem valorizados por mim, porque eu tenho usado todos esses conceitos, é o que o Thiago Carpenedo tem dito pra gente. Então é gratificante pra caramba, cara.
é assustador. É uma pena ainda que a gente não está tão conhecido assim para estar gerando um movimento ainda maior, né? Principalmente nesse momento que a gente fala aqui como Brasil, vamos chamar assim, né? Não só para o público de Uhum. Portugal, mas a gente fala o quanto que a gente tem aí para contribuir para as pessoas nesses momentos de dificuldade, de crise, de incertezas, né? E o quanto que a gente tem respostas para essas coisas todas, cara. Então eu estou bastante ansioso para tornar isso mais conhecido, mais popular possível, porque é ciência. Não tem como escapar. Acontece não uma vez, mas todas as vezes que a gente faz o que tem que ser feito. Tá tomando impulso, né, cara? Tá tomando impulso e Tá tomando vai, impulso. cada vez mais vai mover mais e mais pessoas, né? Amigos, vamos fazer o seguinte, olha só, me passem mais umas 2 perguntas aqui e a gente se encaminha para o encerramento, até para não ficar muito grande a live. E eu e o Fábio, a gente continua disponível. Vocês podem olhar aí o nosso perfil, né, manda mensagem para a gente. Se quiserem falar por WhatsApp, a gente pede o WhatsApp também, a gente já passa, né, para a gente seguir esse Exato. papo adiante. E quinta-feira que vem tem outra live, então a gente pode dar sequência nessas coisas todas, tá? Então vamos lá, Jana, aqui, ó. É como se a partir dali percebêssemos a existência de um cérebro, saímos do automático. Isso. Acho que a grande sacada é sair do processo automático, que ele é biológico. A Uhum. gente ser capaz de deixa eu olhar o que eu tenho feito, o que vale, o que não vale a pena, né? Tomo um pouco as rédeas, entendo os meus processos instintivos e emocionais e passo a dar um certo direcionamento, um certo controle. E aproveito para usar também essas questões emocionais e instintivas, colocando padrões de pensamento que os acione. Né? Porque não é o objetivo de nos tornar racionais, porque não tem como. A gente consegue dar Uhum. uma certa racionalidade para a coisa, mas a gente precisa aproveitar esses instintos emocionais e instintivos para usá-los para a gente fazer o que precisa ser feito. Uhum. E isso é um grande Muito legal. sacada que a gente consegue fazer. Amigos, mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Muito legal. Janaína e o Ivan aí participaram bastante, né? Participaram bastante, sim. Depois Foi até eu legal. vou, Ivan eu e vou pegar, Janaína. eu vou fazer uma hora, eu vou pegar, vou sentar, vou lá no Espaço Realiza da Lisa, e vou botar ela do meu lado, e vou fazer uma live, e vou fazer ela falar, né? Tudo que ela fala, que ela diz que ela não gosta de fazer live. Então, mas comigo lá, ela vai falar, vai fazer uma live bonitinha, vai contar tudo, né? Mas que ela vai lá, ela manda um monte de áudio legal. Ela manda um Uhum. monte de declarações lá no próprio Facebook. Tá lá, quem quiser entrar lá no meu Face, na minha timeline, vai ver um monte de coisa que a Lisa escreve. Mas vídeo não é muito com ela, né? Então, eu quero mais fazer um vídeo. Sonha, ela colocou ali. É, só custa o primeiro. Depois fica barbada, né? Mas É, pô, eu acompanhe, também dizia a mesma aproveito para coisa. dizer, acompanhe o trabalho da Lisa, da Janaína, do Ivan, adicionem eles aí como amigos, vocês vão ver o trabalho deles. A própria Daiane também começou agora essa semana um trabalho com o Neurocoaching Grupo também, né? E, cara, é muito legal ver essa galera multiplicando nessa essa loucura, porque, cara, nós temos que fazer as pessoas acordarem, cara. O que cada um vai fazer da sua vida é com ele, mas o que a gente não pode é viver no automático, numa mornidão, seguindo o fluxo, sem saber o que é da sua vida. Isso tem que acabar, é isso que a gente está aqui para ajudar as pessoas a enxergarem. Exatamente, cara. Isso é que é demais. Bacana, inclusive Isso estamos avançando, né? Neurocoaching em Portugal, estamos avançando, as inscrições avançando, né? tá avançando. Lembrando aí 13, 14, 15 de novembro, depois 23, 24, 25 de novembro lá em Lisboa, vai ser um espetáculo. E a gente ainda alguém que não tiver se inscrito quiser, eu ainda consigo inscrever alguém se quiser escrever de hoje para amanhã para nosso Neurocoach em Porto Alegre aqui começando no sábado, viu? Então se alguém Show. quiser viver toda essa loucura, toda essa verdade aí que a gente tem construído, me chamem que a gente vai lá, dá um jeito, viabiliza para vocês.
Não existe nada parecido. Assim, se alguém se inscrever e não gostar, eu devolvo o dinheiro integralmente. Tá? Porque não existe não dar certo. A gente não tem, não existe. Eu tenho certeza, eu garanto. Garanto que a vida de vocês vai ser transformada. Certo? Muito show. Muito Então show. Tava tá. passando aqui os comentários, ver se tinha mais alguma. É, não tem, né? Acho que o pessoal já. Bacana. E quem Então, perder aí em Porto Alegre pode vir fazer aqui em Portugal, cara. Já faz também. aí Já aproveita e faz um turismo, turismo. tudo. Eu tenho algumas pessoas que estão cogitando. Ah, seria massa também, hein? Um baita de um momento, né? É, pô, entre um fim de semana e outro faz turismo em Lisboa, tem muita coisa boa para ver. E aí depois conclui o processo. Não, bacana. Ah, amigos, então tá, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Eu e o Fábio, a gente continua disponível. Tá? A Titá Isso mesmo. também, a Titá que faz parte ali da equipe do Fábio em Lisboa, também ela disse que vai começar a participar das lives com a gente, né? Ela ainda não começou, mas vai. Também tem bastante experiência, tem feito um trabalho muito legal também em Lisboa. E nos chamem, estamos aí disponível para conversar com vocês, ajudar o máximo possível. E é muito legal também, aproveitando para dizer que a nossa forma de lidar com o coaching é diferente do que o mercado tem feito. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda hoje respondo WhatsApp, mensagem e e-mails de todas as pessoas que ou fizeram coach comigo ou fizeram a formação comigo. Não é porque a gente terminou o nosso vínculo comercial, que terminou o Hum, curso que foi contratado, que a gente não tenha preocupação com as pessoas, porque o que a gente vive é real. Se eu gosto da pessoa, se a gente desenvolveu, né, é um aluno que que está tentando aplicar, como que eu não vou responder? Aí eu sou uma fraude, bom. né? Então a gente responde. Pode ver ali, Daiane, a Lisa, todo mundo acaba se tornando amigo e eu respondo para todo mundo em qualquer momento, porque eu quero ver essas pessoas bombando de verdade, independente do vínculo comercial. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo aí de transformar a vida de vocês e de outras pessoas. Muito Beleza? show. Então é isso, Alisa, amigos. é isso aí. Vamos Tiagão, nessa? beleza? Beleza, então. Amigos, obrigado, Fabião. Obrigado, até mais. Vamos conversando. Obrigado, Thiago. Grande abraço. Grande abraço, meu amigo.